Vamos lá. Bom dia, gente. A paz do Senhor. Amém? Você vai colocar aí, Clebão, por favor? Ah, tá? Então tá bom. Estamos gravando. Muito bem, vamos orar? Pai querido, obrigado, Deus, pelo privilégio de estar aqui. Obrigado por esta manhã. Obrigado pela tua vida. Obrigado pela tua salvação. Obrigado porque o Senhor está conosco todos os dias. Obrigado pela oportunidade de estudar a Tua Palavra. Obrigado pelo privilégio de estudar a Tua Palavra. Obrigado porque pessoas estão dispostas a isso, estão aqui nesta manhã ou estão assistindo este vídeo, dispostos a abrir o coração para que Teu Espírito Santo fale conosco, Deus. Nós precisamos do Teu Espírito para interpretar a Tua própria Palavra, Deus. Então nós pedimos que o Senhor Espírito Santo venha fazer com que o nosso coração seja uma terra boa, dê-nos interpretação boa, saudável, considerando tudo aquilo que o Senhor fala e não aquilo que a gente simplesmente quer ouvir, ó Deus. Para que possamos aprender, nos fortalecer a nossa fé, aprender mais sobre o Senhor, aprender mais sobre nós, e que possamos vivenciar isso também, Deus. Que o Senhor nos dê prática de aplicação dessa palavra, desse estudo, para que possamos fazer com que mais pessoas se acheguem ao Senhor, ó Pai, e que sejamos mais parecidos com aquilo que o Senhor propôs para nós, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. O assunto de hoje é o homem, né? O homem enquanto humanidade. Isso, dentro da teologia, é chamado de não só da teologia, né? Da filosofia e tudo mais, é chamado de antropologia, que nada mais é do que o estudo da humanidade. Certo? Então estamos estudando ou pensando sobre quem somos. Essa pergunta ela é a pergunta de milhões, porque ela é uma pergunta feita em várias áreas ou vários empreendimentos da sociedade, né? Só que não é só isso, porque se fosse isso, a gente faria isso num lugar apropriado, mais intelectual ainda. Não seria eu que estaria dando aula, iríamos para a filosofia e tudo mais. Estamos aqui, uma antropologia bíblica. Ou seja, é o estudo da humanidade? Só que sob a ótica do Criador. E entendemos que esta é, ou deveria ser, pelo menos nossa crença como cristãos, acreditamos que esta é a verdadeira ótica. Podemos discutir para o campo da filosofia, podemos discutir para o campo da sociologia, podemos, mas enquanto cristãos, nós sabemos que se somos criados, e essa é a minha premissa, nós estamos indo na fonte, buscar na fonte, certo? Então, qual que é a importância de estudar isso? Por que isso é importante? Primeira coisa que eu queria colocar aí. Principalmente por três fatores. Porque isso vai influenciar a maneira como a gente se relaciona com o divino, isso vai influenciar a nossa educação, isso vai influenciar a nossa ética. Eu coloquei um símbolo ali da vaca. Por que algumas religiões dizem que a vaca é sagrada, ou qualquer outro animal? Porque a maneira delas interpretarem, ou a visão delas sobre o homem, permite que animais sejam sagrados. Perceba que a maneira como eu entendo a humanidade vai refletir na maneira como me relaciono com Deus. Certo? Isso chama-se cosmovisão. É a maneira como eu vejo o todo. E a proposta nossa, nesses estudos, é pegar o óculos da cosmovisão bíblica. Porque a cosmovisão nada mais é do que uma lente que você vê por meio dela. Perceba que a maneira como eu entendo quem somos, as respostas para a pergunta quem é o homem, ela vai determinar a maneira como eu transcendo, a maneira como eu me relaciono com Deus. Também ela determina a minha educação. Porque se não há verdades sólidas e não há bases sólidas, então, por exemplo, a mentira, ela pode ser relativizada, que é o que nós temos visto nos nossos dias, para tantas outras coisas.
Então perceba novamente que a maneira como eu entendo quem é o homem, como ele foi feito, por que ele foi feito, quem somos nós, ela vai também implicar na minha educação. Ou você ensina aos seus filhos o quê? Que ele pode mentir? Não. Isso tem uma base. Até existem linhas ateístas que vão tentar suprir isso. Que a gente não precisa de uma verdade última. Mas a verdade é que dentro de nós existe uma sede, uma vontade por essa verdade última. E a gente não mata, por exemplo, a ética também vai dizer isso. A maneira como eu interpreto o homem vai mudar como eu me lido com esse conjunto de regras que é ética. Certo? Por que alguns estadistas aceitam matar pessoas? Porque a antropologia deles, ou seja, a maneira como eles veem o homem, permite, dentro deles, aceitar uma coisa dessa. A gente pode lembrar de dois espectros, né? Mas vamos citar aqui, por exemplo, Hitler. Por que Hitler matava pessoas? Se você fosse na Segunda Guerra na Alemanha, você não ia achar uma população que estivesse completamente desgostosa dessa proposta de matar. Isso também para o comunismo, que mata pessoas, enfim. Você não vai achar que... Você não iria na Segunda Guerra e falar, nós estamos aqui, imagina, nosso líder aqui está falando que existem pessoas que são sub-humanos. Não, porque, inclusive para alguns cristãos, era natural. Eles estavam imersos nessa maneira de ver o homem. Repare que a maneira como eu vejo o homem tem implicações éticas. Então, isso é um estímulo para que a gente saia da aula de hoje também com vontade de estudar ainda mais como a Bíblia fala que é o homem, ou quem é o homem. Amém, irmãos? Tudo bem? Então, veja que eu tenho implicações. Então, a maneira como eu educo meus filhos, ela tem a premissa de como eu vejo quem é a humanidade. Se eu não estou nem aí para a criação de Deus, ou que o homem foi criado por Deus, eu vou educar meus filhos de uma maneira. Agora, se eu dou relevância a isso, muda completamente o cenário da educação dos meus filhos. Como eu relaciono com a minha esposa? Por que algumas religiões colocam a mulher muito abaixo do homem, ou colocam a mulher abaixo do homem? Por quê? Que não é a nossa. Mas por quê? Porque a maneira como elas interpretam a vivência humana. Perceba que tem implicações severas nisso. Por que a gente não adora um rato? Porque a maneira como a gente vê o homem, e a gente vai tentar sanar isso, ela não permite tais ações. Então é importante a gente verificar isso. E a humanidade, ela tenta fazer isso há muito tempo. Perceba que em Cristo, gente, na Bíblia, a gente precisa esgotar esse assunto. Pode ser um pouco presunçoso, Luiz? Pode. Mas a gente precisa esgotar a pergunta: quem é o homem? Biblicamente falando. Ok? Então, se a gente não sair daqui com esse assunto satisfeito, é porque eu falhei. Porque a Bíblia não vai falar nisso. Ela é muito clara em quem é o homem. A gente pode discutir, né, Max? A gente pode discutir outras coisas sobre o homem. Agora, as perguntas mais fundamentais que a gente faz ou já se fez, elas são saciadas pela Bíblia. Embora isso seja verdade, a gente tem vários empreendimentos humanos tentando resolver isso. A filosofia, a sociologia, como eu disse. Então não é pós-cristão, pós-Cristo, esse tipo de pergunta. Se a gente for lá para a Grécia Antiga, nós temos Sócrates tentando resolver a questão da alma. E ele fala que a alma é a própria razão. Ele fala assim, então o homem aprende, lembra? Só sei que nada sei. Eu aprendo, e por fato de aprender, esta minha razão crescendo é a minha alma. Se a gente for ver, Platão vai falar
da alma em 3 partes, e ele começa a introduzir aqui, talvez influenciado por outras crenças, né? É engraçado quando Platão fala que nós temos 3 almas. É uma na cabeça, vocês já ouviram falar isso. É uma na cabeça, um no coração e um no ventre. É bonito isso. Se você olhar, é muito bonito isso. Que é aquele que dá vontades que são saciadas pelo estômago, vontades são saciadas pelo coração, as emoções, e o intelecto. Tá? Aristóteles também vai falar que a gente é um animal racional, e alma é inseparável do corpo. Tá? E por conta disso, ele fala, o homem precisa se relacionar em sociedade, por ser um animal. Então ele também é um animal político. Tá? A gente vê tantos outros pensadores, né? Darwin, por exemplo, explicando, né, a evolução, como o homem como sendo um animal evoluído. Freud falando dos nossos instintos, que são determinados pelo passado. Então, o Freud vai falar o seguinte, né? Ele vai falar, olha, o homem hoje, ele faz o que faz, não porque instintos naturais de hoje, mas porque ele foi influenciado lá atrás. E está aí o Max que pode me ajudar melhor nisso daí. Lembrando, eu não sou filósofo nem psicólogo, eu sou apenas um professor de física, que apaixonado por um pouco de filosofia e outras coisas mais, tá? Spencer, aqui é uma situação muito crítica que a gente vê embutido nos nossos dias, uma evolução social ou um darwinismo social, né? O que é o darwinismo social? Ele fala o seguinte: se o homem evoluiu geneticamente, que é o que Darwin fala, eu não vou entrar nessas questões polêmicas, mas se o homem evoluiu, o darwinismo social vai falar o seguinte: existe evolução social também. E aí isso é um perigo. Por quê? Porque aquele que é evoluído, ele pode sobrepor ao que não é evoluído. E socialmente falando, quando a gente olha para a Bíblia, e a Bíblia falando o seguinte: ei, se vocês tratam um que chegou rico de uma maneira e um que chegou pobre de outra maneira, de maneira errada, diferente, vocês estão errados. Então, socialmente falando, nós temos diferenças intelectuais, diferenças financeiras, um monte de diferença. Agora, ninguém é evoluído sobre ninguém socialmente, né? E essa aqui foi a base de várias atrocidades que nós tivemos aí, né? Marx vai falar sobre as relações que o homem é produto, né, da sociedade, vai falar que aí algumas influências que o homem tem, como, por exemplo, a religião, que é o ópio do povo. E veja, nós estamos falando que a maneira como eu interpreto o homem vai influenciar a minha maneira de viver. Naquilo que eu como, naquilo que eu visto, naquilo que eu defendo, na maneira como eu adoro a Deus. Nós temos vertentes religiosas, como o kardecismo, que, entre outras coisas, fala da evolução da alma, né? Isso não é também só dessa época, né? O panteísmo, que vai falar que tudo é Deus, né? Então, tudo aquilo tudo que existe na natureza pode ser Deus. E é por isso que algumas linhas vão adorar alguns animais, vão dizer que eles são sagrados. Por que isso? Porque é o seguinte: se acreditamos que fomos criados por Deus, então devemos ir à fonte para sabermos quem somos e, com isso, gente, nos saciarmos. Amém? Se nós somos criados por Deus, Carlinhos, e é isso que a gente acredita, então a gente precisa ir em quem fez o homem. E ele deixou escrito na sua palavra. Mas não para ser mais uma opção, né, Regis? Não para ser mais uma opção. Mais uma filosofia. Mais o inter daquele. Para nós cristãos, a verdade está aqui, não é, gente? Então não é mais... Veja, se eu coloco, e aí que está, se eu coloco este livro na mesma prateleira dos grandes pensadores, isso é antropologia, é a maneira como eu enxergo o homem.
eu estou pecando. Eu estou deturpando a palavra de Deus. Eu estou minimizando ela, não é, gente? Essa palavra aqui, ela não tem o mesmo nível, ela não cabe na mesma prateleira de grandes pensadores. Ela não está falando sobre grandes pensadores. Essa palavra não tem a preocupação de ensinar-nos filosofia somente. Ela não tem a preocupação de ensinar coisas que são bonitas para o nosso dia a dia. Não. Essa daqui, segundo aquilo que a gente crê, né, Sr. Lucas, é a palavra de Deus. É a palavra do Criador. Então, sendo a palavra do Criador, a maneira como a gente vê o homem tem que ter este filtro aqui, gente. Tem que ser essas nossas lentes. Amém? Porque senão a gente vai se relacionar com Deus e com o homem de maneira deturpada. Não é? Então, esta é a palavra de Deus. Guarde isso, tá? A gente não... E eu sei que os irmãos aqui não fazem isso, né? Até porque estão aqui para isso. Para aprender também, né? Mas a gente não vive uma filosofia bonitinha. A proposta de Jesus, ela não é mais um pensamento bonito, porque hoje é o que ele tenta colocar, né? E é uma estratégia maligna tentar colocar as palavras do Salvador como palavras belas. Eu tenho ódio disso, cara. Não é? Não são palavras belas. Elas são verdades absolutas. E muitas vezes nem é belas são. Muitas vezes ela é cortante, como a própria palavra vai dizer. Faz feridas. Muito bem. Então a gente precisa esgotar esse assunto. Como eu disse, se a gente não esgotar esse assunto, e é claro que não é numa aula, tá, gente? É claro que não é num domingo de manhã aqui só. Mas estou falando o seguinte, que a gente tem subsídios para esgotar esse assunto na Bíblia, tá bom? Eu não vou ser pretensioso de eu resolver esse problema. Não sou eu que vou resolver essa questão. Mas estou falando o seguinte, se a gente estudar a fundo, a gente resolve essas questões na Bíblia. Por quê? Porque tem o Criador. Muito bom. E Gênesis 1, 26, 27, eu não coloquei muitos textos lá não, a gente vai usar bastante a Bíblia, tá? Esse daí eu coloquei, então a gente pode ler ali, mas os outros são mais referências mesmo. Ele fala, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Bom, façamos. Então, somos feitos por Ele. Toda tentativa fora da visão de Deus terá o quê? Falhas. É boa a tentativa de empreendimentos como a filosofia fazer isso? É ótimo. Inclusive, precisamos estudar ainda mais filosofia. Eu sou um entusiasta disso. É ótimo. Mas toda tentativa de explicar isto fora da visão do Criador vai ser incompleta. Vai ser incompleta. Então, a primeira coisa, quem é o homem, né? A primeira coisa é que nós somos criados por Deus. Novamente, no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus fez o universo por meio de processos. Ô, gente, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quanto tempo Deus precisaria para criar, o Deus que a gente acredita, precisaria para criar tudo que Ele criou? Quanto tempo Ele precisa, Regis? Quanto tempo Ele precisa?
E engraçado, olha só, e é engraçado que eu não vou ficar nisso, mas o tempo, né, Dandan? Ele criou. Não existia tempo. Então, quando a gente fala, quanto tempo Deus precisa, nós estamos usando uma unidade de que é criatura dele. A gente está ferrado. A gente não tem escapatória. Porque nem a dimensão do tempo a gente consegue entender o que seria viver sem ele. A gente precisa usar um produto dele para tentar explicar o... Então, gente, já por isso, o que Gênesis está preocupado em dizer não é narrar a criação. Embora você possa pensar isso, claro. Mas o que Gênesis está preocupado em fazer, o autor de Gênesis está preocupado em fazer, é mostrar os processos de Deus, que são ainda mais importantes do que uma narrativa. Tá bom? E eu vou falar um pouco sobre isso. Os processos são mais importantes que a narrativa. E está tudo certo. Porque poderia ser assim, né? Ou poderia ser bilhões de anos. Os processos são deles. Amém? Então, olha lá. Em Gênesis 1, 3, 5, ele cria o tempo. Por meio de quê? Da luz. Para os antigos, nessa época, gente, a gente não tem a ciência desenvolvida. Então, a gente não achava que o Sol era detentor da luz que ilumina a gente. Então, luz e sol eram coisas diferentes. Por isso que ele falou, haja luz primeiro. Com isso, não vou entrar em detalhes nisso, mas o que Deus está criando ali é o tempo. Veja que ele existe uma estrutura para o desenvolvimento humano, porque nós vamos chegar lá na frente e vamos mostrar quem é a coroa da criação. Fala, não. Isso. Exato. Parece uma coisa pequena. Sim. Exato. Exato. Eu vou usar uma ilustração, Nadan, eu vou usar essa fala sua aí. Para a gente entender a nossa dificuldade de ver isso. Ele vai criar o espaço. Gente, para eu que sou físico, tempo e espaço, pronto. Tempo e espaço é onde a gente está apoiado hoje. É isto. A gente se apoia no tempo e no espaço. São dimensões, tá? São dimensões. Assim como a gente tem 3 dimensões aqui, o tempo é uma dimensão que também é como se essas 3 dimensões fossem passando na nossa frente. Depois ele cria plantas. Depois ele cria as estações para dar suporte para as plantas. Depois ele cria os animais. Os animais agora têm o que comer. E não só isso, mas ele tem o que comer e tem quem sustente a ecologia. Aí, em Gênesis 1, 26, o processo é a criação do ser humano, que também tem seu subsídio já bem estabelecido. Tem planta, tem animal. O homem não está vagando, né? Sem recursos. E aí ele vai dar justamente regras ou mostrar como o homem deve sobreviver. Então a preocupação de Deus, veja, não é relatar a criação. A sua maior preocupação é em revelar quem ele é, por meio da sua intenção ao criar tudo o que criou. Quando a gente olha para o universo e vê que ele tem uma intenção nessa criação, isso tem um nome. Teleologia. Vamos pegar o nome agora.
Mas é engraçado, porque a gente um dia pode dar um estudo sobre isso, e seria um estudo bem interessante também, sobre a evolução, criação e tudo mais. Mas quando a gente olha a evolução, por exemplo, eu tenho duas maneiras de ver. Sobre a teleologia e sobre a desteleologia, ou seja, se aquilo tinha uma intenção ou se aquilo não tinha uma intenção. Olhar Luiz, olhar a evolução, olhar a ciência, isso é observacional. Conclusões metafísicas do que eu faço com isto, aí é fé. Tudo bem? Aí é fé. Ou seja, todos nós olhamos, em qualquer setor da sociedade, olhamos e queremos tirar conclusões que estão além da natureza. Se aquilo tem ou não propósito, a gente não consegue comprovar. Portanto, isso é fé. Então está tudo certo. Porque a nossa visão é o quê? Que ao olhar a natureza, a gente fala, aquilo tem propósito. Essa é uma conclusão menor do que aqueles que falam que aquilo não tem propósito? Não, porque ela também exige fé e não experimento. Tudo bem? Aquilo que pode ser experimentado, gente, são duas ciências tentando estudar. Alguns teólogos vão dizer que Deus tem dois livros. Já ouviram falar essa expressão? Não. O livro da natureza e o livro da sua palavra. E é o que Paulo vai falar, né? Sobre, inclusive o Eli aqui deu um ótimo estudo sobre isso, né? Ele falou. Então eu tenho a revelação geral e a revelação específica. E é o que Romanos vai falar, que aqueles que olham a natureza e não veem Deus são desculpáveis, né? São dois livros. E a gente tem duas ciências para isso. A gente tem a natureza, a ciência que estuda a natureza, e tem a teologia que estuda Deus. As duas são completas? As duas se esgotam? Não. Com tudo isso que eu faço, Carlinhos, as minhas conclusões que ultrapassam uma linha física é fé. Por isso aqueles que não acreditam em Deus têm fé. E nós acreditamos em Deus, temos fé. Que vai além de argumentos físicos. Tudo bem? Então está tudo certo você se deparar com a natureza, deparar com ciência, e a boa ciência, né? E falar, olha só, Deus não está preocupado em revelar a sua criação. Ele está preocupado em mostrar a sua intenção ao criar tudo que criou. Foi intencional, sim ou não, irmãos? Foi intencional. Ok? Intencional. Ok. Vamos lá. Veja só como é intencional. Se você olhar para a palavra, os dias 1, 2, 3 se relacionam com os dias 4, 5 e 6. Eu não sei se você já reparou isso. E os teólogos estão aqui, podem me ajudar também, tá? O dia 1 ele cria dia e noite. No dia 4 ele cria os astros. No dia 2 ele cria céu e água. Nos dias 5, aves e peixes. No dia 3 ele cria a terra. E no dia 6 ele cria os animais e a humanidade. Existe, Andan, um sincronismo em que ele está querendo revelar muitas coisas para além da simples narrativa, tudo bem? Ele está indo além da simples narrativa. Para quê? Para mostrar que existe ordem e propósito. Para mostrar que nada está à mercê do acaso. Nada está à mercê do acaso. Ele é o maestro de toda esta criação. Ele rege toda essa criação. Se levou microsegundos, eu não sei porque o tempo nem existia. Se levou bilhares de anos, eu também não sei porque o tempo nem existia. Tudo bem? E aí no 7º dia, o nosso Deus Todo-Poderoso, aquele que Isaías 40 vai falar que não se cansa e nem se fatiga, ele resolve fazer o quê? Descansar. É o sabá. Ele tem ali, gente, a raiz da palavra desse descanso não é de quem se cansou, não. É de quem está tendo um deleite.
é de quem consegue observar e contemplar o que criou. E fica aí uma proposta para a gente estudar um dia só sobre o descanso de Deus. Porque quando a gente tem a nossa rotina, como a minha, que me obriga a trabalhar no dia que antigamente era o dia do Senhor, não era o dia do Senhor? O domingo? E hoje a gente precisa trabalhar. Existe uma ponderação entre a necessidade e entre a prioridade. Não vamos entrar nesse aspecto, porque tem gente que tem necessidade mesmo. E tem gente que faz isso como uma falha de prioridades. Mas o domingo, ou no caso o sábado, né? Aqui para os hebreus, ele é um dia de deleite da obra de Deus. Biblicamente falando, a gente deveria tirar o sábado, ou o domingo, ou a segunda, Carlinhos, ou a terça, um dia, para deleitar sobre a criação. Isso também tem a ver com entretenimento. Só que é um entretenimento otimizado para isso, né, Luiz? Isso é... Você está pensando que o entretenimento é uma coisa que só me satisfaz, talvez, né? A gente acelera mais. O Luiz está falando que, só para deixar registrado, o Luiz está falando que muitas vezes nesse dia que seria para o descanso, a gente ainda ativa ainda mais e em busca de entretenimento. Sabe uma coisa que me pega muito, e a gente vê muito isso, é o eu mereço. Não é? Você fala uma coisa, não, mas porque você vai tomar uma coquinha, uma Coca-Cola, no final de tarde, dia de semana, coisa que a gente não fazia quando era criança, e você fala, não, mas porque eu mereço, né? Pensa nessa frase, isso é antropologia. Esta é a maneira como você enxerga o homem. É claro, gente, nós estamos falando de gente que trabalha bastante. Está tudo bem, tá? Está tudo bem. Está tudo certo, viu? Está tudo certo. Óbvio que não existe pecado em tomar uma coca no final, não é nada disso. Eu estou só usando esse exemplo para a gente mostrar como a gente interpreta quem somos nós. E aí a gente coloca o nosso prazer acima de algumas coisas que é nosso dever. Então, de fato, embora o entretenimento possa servir para isso também, Luiz, tá? Porque você ir a um lugar, a um parque, alguma coisa, até admirar uma obra, que seja um cinema, isso eu vejo também como somos Shabá, como sendo um deleite de boas coisas. Tá bom? Tudo que é bom vem do nosso Pai, não é isso? É claro que a gente tem o pecado, que deturpou tudo isso, não vamos entrar nessa questão, que a gente poderia ir muito além. Mas a questão é que, se a gente fosse biblicamente, o dia do descanso é um dia de deleite, Carlinhos. Um deleite moral, que ele fala que aquilo é bom, e aquilo é bom porque é sem maldade. É bom de ser bom, é sem maldade. Ele vai falar que aquilo é bom de excelência. Puxa, como isso é bom, como isso funciona, é funcional. A funcionalidade é uma coisa também que é importante. Ele não criou uma coisa que, puxa, para que serve isso mesmo? Não faço ideia para que serve. Não, isso funciona. Eu sei para que serve. E aquilo também é belo, é estético. Isso também, esse é o significado do descanso do Senhor Deus. Você ia falar uma coisa, pai? É isso, não. É perfeito.
Tá tudo certo, tá tudo certo. Exatamente, pode ser qualquer dia. O problema é que na nossa rotina a gente não se permite fazer isso, né? E a gente não só não se permite fazer isso, como olha só que loucura, olha como o antropologismo é importante, bíblico. A gente não só não permite isso, como a gente acha que é errado e é vagabundagem parar e se deleitar. Fala, princesa. Porque o final de semana sempre foi mais agitado. Foi engraçado como segunda, Pedro está sempre cansado. Exato. Tem alguma coisa errada aí, né? Nossos finais de semana são ainda mais cansativos. Então, veja, nós estamos falando... Olha só, gente. A maneira como eu interpreto o homem... Eu comecei dizendo isso, não é? Ela vai se manifestar nas minhas ações públicas. Não é? Então, pense nisso, tá? Um dia a gente pode ficar só nisso. O deleite faz parte da criação. O Senhor Deus não é um Deus que se cansa. Em outras culturas, o descanso da divindade, ela é um alívio para a divindade. Ela falou assim, façam aquilo que eu tinha que fazer. Em várias outras culturas. Afinal de contas, eu não quero fazer. Porque existe uma hierarquia quase de escravidão em alguns momentos, né? Então vocês sacrificam e ficam fazendo porque eu não quero fazer isso mais. Não é esse sentido bíblico. O sentido bíblico é de falar assim, puxa, gente, o que o Deus eterno criou foi um altar. Já pararam para pensar nisso? Que o que ele criou no Éden é um altar a ele. No meio desse altar, ou no meio não, em algum lugar desse altar, isso daqui é bonito demais. Em algum lugar desse altar, a gente não tem imagem aqui, né? Você vai numa igreja católica, você vê várias imagens, não é? E você sabe que aquilo é um altar. Né? A gente chama isso aqui de altar algumas vezes, vamos desculpar quem pensa o contrário, mas por um respeito. Né? Por um respeito. Porque não existe mais Santos dos Santos, não existe mais toda a liturgia do templo. E pode continuar chamando de altar, não tem problema nenhum, porque isso é um lugar que a gente está direcionado para ele. Isso já diz muito. Mas se dá para perceber que o Éden é um altar e ele vai colocar neste altar uma imagem dele, chamado humanidade. Por isso que ele vai dizer, é minha imagem e semelhança. O Éden é um altar do Criador. E aí a gente pode imaginar a gravidade que é o pecado deturpar esse altar. Não só o altar, como a criação dele. Né? Então, a gente tem que ter isso. Abra lá em Hebreus 11, 10. O que diz Hebreus 11, 10, por favor? Deus é... Alguns vão dizer que Deus é o grande arquiteto. Por esse ponto de vista, não está errado. Deus é quem faz toda a arquitetura, que tem toda a logística por trás da criação do homem. Amém até aqui, gente? Muito bom. E aí... Pois não. Ô, irmão Lucas. Pois não, pode falar. Desde a criação do homem, você falou que Deus criou
Aí ele falou, quem é o Senhor? Ele conhecia só ele e todo o poderio que ele tinha no Egito. Sinaqueribe falou para Ezequiel, lá, através do assistente dele, quem é o Deus de vocês que pode livrar da mão? Olha aí, quem é o Deus de vocês? Sem saber de Deus. E a humanidade fez, se for ler a Bíblia, quando Jesus veio à Terra, quando ele estava diante de Pilatos, o que Pilatos falou para ele? Você não me responde? Não sabe que eu tenho autoridade para te prender, para te soltar? O que Jesus falou? Nenhuma autoridade teria suficiente. Se não fosse do alto. Naquela hora eu imagino que Pilatos ficou assim, sem saber o que ele está falando. Quem é Deus? Ele não conhecia Deus, nem Pilatos, nem bom. Então, até hoje, John, você fala com uma pessoa do Evangelho, a pessoa fala de tudo. De tudo na terra ele fala. Quando você fala de Deus, não, bicho. Não posso, já tenho minha religião, eu já tenho, isso aqui eu já sou. Eu creio em Deus. Creio em Deus e não quero a palavra dele. Isso, exatamente. Isso é vano. Já falei na rua, se você disser que crê em Deus, mas você não crê na palavra que ele deixou, Isso. isso é vano. Então, você vê que no decorrer de todos os tempos, desde a antiguidade até hoje, a humanidade quer saber de tudo aqui na Terra. De tudo o ser humano quer saber. De tudo. Menos de Deus. Não quer conhecer a Deus, não quer saber que Deus criou ele, que Deus dá a ele a vida, a saúde, o trabalho, o alimento. Então, quando Deus criou todas as coisas, Deus deu ao homem tudo para o homem se deitar, comer, nascer água. Todos os recursos. Até hoje a humanidade não reconhece a Deus. Isso é triste. Na nossa época de hoje, é muito triste saber que a humanidade. Você vê que a humanidade está sofrendo toda sorte de mal na terra, toda sorte de mal. Você fala o que Deus está fazendo, não, isso para lá. Mas não se volta para Deus. Não se volta. Por isso que Deus, em Noé, olha para a humanidade e fala assim: eu preciso recomeçar, né? Muito. Fala de tudo para a pessoa. Quando você fala de Deus, a pessoa já fala assim, não. Então, o ser humano está sofrendo por causa da E aceita até coisas contrárias a Deus, mas Deus não. Né? Muito bom, Lucas. Então, nós estamos tentando ver quem é o homem. Né? É importante ver lá em Gênesis. Vê lá Gênesis 5, de novo, tá? Gênesis 5, 1 e 2, por favor. Alguém que possa ler aí, por favor. Gênesis 5, 1 e 2. Diz assim, Gênesis 5, 1 e 2. Este é o livro das gerações de Adão, do dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, e os abençoou, e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. Tá, muito bom. Então, Deus criou o homem. Deus fez o homem. E aqui o homem, por isso que muitos tentam reverter essa questão de pronome, né? Mas o homem aqui claramente na Bíblia, neste momento, quando fala que Deus criou Adão, é a humanidade. Até hoje, em hebraico, humanidade é filho de Adão. É humanidade. Por quê? E não dá tempo de ficar muito nisso, tá? Mas Adam é formado por aquelas 3 letras ali, ó. Tá? Que eu não vou usar falar o nome das 3 letras, pronunciar as 3 letras. Mas no hebraico, gente, e eu sou apenas alguém que vê coisas no YouTube, não sou um estudioso de hebraico ainda. A profundidade está justamente nos nomes. Os nomes dão um spoiler do que vai acontecer. Tá? Aquelas 3 letras ali, elas têm, ali dentro tem terra, tem vermelho, tem carne, tem guerreiro.
Quando Deus fala que criou Adão, não é um consenso para os tradutores bíblicos quando que Adão passa de humanidade para ser como é que fala? Nome próprio de uma pessoa. Tá? Não é um consenso, não tem uma rachadura. Inclusive, neste versículo, ele fala, este é o livro da geração de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Olha o 2. Macho e fêmea os criou. Tá? Inclusive, ele e ela é Ishi e Ishá, em hebraico. Ishi e Ishá. Também são 3 letras. E tem uma beleza aí fundamental, não sei se vocês sabem, mas quando você junta Ishi e Ishá, só dá liga se tiver Deus no meio. Quando você tira Deus do meio, que é a palavra que vai unir as duas, vira paixão, vira fogo. E só dá liga, atenção, só dá liga essas palavras se for homem e mulher. Então, existe uma profundidade no hebraico que a gente precisaria ser mais atenta a ela, tá? Mais atentos a ela. A questão aqui é que Deus criou homem. Por que eu estou falando isso, gente? Eu estou falando que quando Deus cria a humanidade, e Ele criou o gênero masculino primeiro, segundo os relatos, mas ali estava a humanidade. Lembra, Ele está mais preocupado com os processos. Certo? Ele fala aí que, olha só, que ele criou o homem, e quem que é o homem no versículo 2? Ou seja, quem que é a humanidade? Macho e fêmea os criou. Perceba que depois do pecado, o que aconteceu com o homem e a mulher? Essas 6 letras que dão liga só com Deus. O que aconteceu? O homem falou, a mulher que tu me deste. Existe um rompimento para além do simples físico, tudo bem? Existe um rompimento no próprio propósito da criação. No próprio propósito da criação existe um rompimento. Porque ele fala, macho e fêmea os criou e os abençoou e os chamou pelo nome de Adão, que seria de humanidade. Veja que Adão aí é macho e fêmea. Tá bom? Macho e fêmea. Ou seja, está ali toda. Antes da sexualidade, nós somos todos o quê? Todos o quê? Vai que alguém entendeu errado. Eu falei todos. O quê? Humanidade. Tá? Porque quando eu falo todos, estão todos muito bem representados, segundo nossa língua portuguesa. Pois não. Perfeita, isso. Perfeito. Obrigado, pastor. Restaurada. Exatamente. Quando nós falamos o segundo Adão, é porque ali está a humanidade perfeita, que vai saciar a saída de Deus. Amém. Então, o homem é humanidade. Então, a primeira coisa que a gente viu lá é que ele foi criado por Deus. A segunda coisa é que ele é a coroa da criação. E aqui eu não estou me juntando aos coachings, pastores coaches, que vai falar que você é o centro da vontade. Não. Tá? São coisas diferentes. Veja que nós estamos de longe falando que ele é o Criador e a gente é somente criatura. Mas é muito legal ver que nós somos a coroa da criação. É muito interessante como o relato vai mostrar essa estrutura da criação do homem. Porque ele vai dar ênfase. A primeira coisa que a gente pode provar que a humanidade é a coroa da criação, Carlinhos, é a quebra de padrão narrativo. Gente, olha como é que começa a Gênesis. No princípio criou Deus, céus e a terra. Tinha céus e terra? Não, porque não. O que é isso? E várias vezes o texto bíblico vai fazer isso.
várias vezes. Ele dá um prólogo, ele vai dar uma introdução. Ele vai falar assim, o que eu vou falar daqui para baixo é isto. Pá! Agora eu vou começar a escrever. É assim que ele faz. O texto bíblico, ele é um texto que obedece à cultura de quem estava escrevendo. E era assim que eles narravam, descreviam. Então, no princípio, criou Deus os céus e a terra isso é o prólogo. Aí ele fala, no dia 1, pode dar um entendimento de falar assim, mas espera aí, que ordem que é as coisas? É porque a nossa tradução não tem essa divisão. É um prólogo, é uma introdução. E ele usa o tempo todo o mesmo padrão. Ele vai falar a introdução, disse Deus. E ali estão os versículos, tá? Depois você pode pegar no vídeo esses versículos, de Gênesis 1. No 3, no 6, no 9, 14, ele vai falar, disse Deus. Depois ele fala, um verbo da ação. Pega lá, por exemplo, Gênesis 1, só para mostrar para vocês. Gênesis 1, 3. Disse Deus, haja. Depois ele fala, no 6, disse Deus, haja. E aí vai. Disse Deus, no 9, ajuntem. Disse Deus, no 11, produza. Tudo bem? Isso é um padrão. Gente, isso não é um acaso, isso é uma estrutura literária. Isso é a maneira como eles estão descrevendo. Tá? O autor está descrevendo aqui. Depois ele fala, e assim se fez. Depois ele diz, e viu Deus que isso era bom. E depois ele fala, houve tarde e manhã. Aqui tarde e manhã para o judeu passou o dia. Porque é a tarde e amanhã. Tá? É como se fosse o nosso, no dia seguinte, da historinha de criança. Certo? Está ali. Isso existe como um padrão literário. Está ali. Essa é uma ênfase, tá? Do que o autor está dando. A quebra de padrão vai justamente dar, opa, aqui tem uma coisa. Vocês lembram na genealogia? Por exemplo, quando tem genealogia de Noé, por exemplo. Aí começa lá. Noé, não sei o quê. De repente fala assim, Matusalém gerou como é que chama? Que foi arrebatado? Enoque. Aí fala assim, Enoque andava com Deus. Quebrou o padrão. Por que quebrou o padrão? Porque ler genealogia é chato, né? Mas ali você tem que pensar o seguinte, quando quebra o padrão, o autor está querendo dar uma ênfase do que está sendo dado. Tudo bem? Uma ênfase. Gente, e vem todo esse padrão. Acontece quando ele vai criar o homem, adivinha o que ele faz? Ele quebra esse padrão. Ele quebra esse padrão. E aí ele vai dar detalhes. Olha só, como eu disse, lá em Gênesis 1, é um enunciado geral. Gênesis 1 vai dizer, no princípio criou Deus céus e terra. Como isso acontece, sendo que ele vai criar só a terra depois? É porque ele está dando um prólogo. E ele vai depois dar detalhamento. Olha o que acontece com o homem. Em 1:27, ele tem um enunciado geral. Olha lá que diz, versículo 1:27. Criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E aí Deus, depois lá no capítulo 2, ele vai falar, bom, agora eu vou contar o que eu disse lá atrás, porque isso é importante. Porque isso é importante. Então, a primeira coisa é que nós somos criados por Deus, a segunda coisa é que nós somos coroa da criação, segundo a Bíblia. E Deus fala diretamente ao homem, ou com verbos que fazem referência direta ao homem. Olha o que diz Gênesis 1:26. Disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. No versículo 28, e Deus os abençoou. No versículo 29, e disse Deus ainda, no versículo 2:7, formou o Senhor Deus ao homem. Gente, em nenhum momento ele fez isso para animais e plantas. Em nenhum momento ele fez isso para animais e plantas, e nem astros, Nanda. E nem astros. Então o Salmo vai dizer que isso é um ato trinitário, ou um ato estupendo da grandiosidade de Deus. Tudo bem? Então, veja,
além de sermos criados por Deus, nós somos coroa da criação. Somos o momento em que Deus falou o seguinte: vou colocar a minha imagem e semelhança. A maneira como eu tenho minha antropologia bíblica, ou a maneira como eu tenho, só existe uma, né? A maneira como eu enxergo o homem à luz da Bíblia, ela implica em várias coisas, gente. Inclusive, por exemplo, o valor ou não que eu dou. Não sei se eu devo falar isso, pastor. O valor ou não que eu dou ao meu pet, por exemplo. É ou não é verdade? Porque olha só, qualquer outro animal, em nenhum momento o Criador para falar com os animais, com as plantas, com os astros. Mas ele para e detalha a criação daquele altar, daquela imagem dele colocada sobre o altar chamado Éden. Então, está tudo bem a gente valorizar, gostar, mas a questão é o seguinte: o governo está na coroa da criação, sobre as demais criaturas. A eles foi dado fôlego. A gente tem muita coisa para falar, não dá para falar tudo. Mas a eles foi dado o fôlego da vida, se você olhar a descrição. Aos animais foi dado o fôlego. Só que há alma vivente somente para a humanidade. Ou seja, eles respiram, eles têm quimicamente estímulos, está tudo certo, eles são uma gracinha, eles são uma belezura. Eles, em momento algum, tomam o lugar da coroa da criação. Deixa eu falar uma coisa que eu não sei se... acho que todos aceitam aqui. Mas nem o pior dos homens tem valor inferior ao melhor dos animais. Se eu penso algo fora disso, eu estou deturpando a antropologia bíblica. Lembra que eu comecei falando isso? A maneira como eu enxergo o homem biblicamente vai influenciar em ações públicas. Na minha ética, educação e religião. Nem o pior. Pensa no mais escrúpulo dos homens. Ele, em momento algum, vai ser inferior ao melhor e mais afetivo animalzinho que eu possa imaginar. Porque essa é uma ordem. Lembra que eu falei? O Criador ali não está só descrevendo a narração. E nem essa a preocupação do autor de Gênesis. É nos processos. É na ordem, no propósito das coisas. E não vamos jogar para o mundo não, gente. Não vamos jogar para o mundo. Vamos trazer para a nossa casinha? Vamos trazer para a nossa casinha? Que dói mais? Vamos trazer para a nossa casinha? Como é a nossa relação? Tá bom, você pode... Gente, tá tudo certo, tá? Ou quase tudo certo. Não tá tudo certo também não. Mais ou menos. Mais ou menos. A questão não é em ações, tá bom? Então não é proibido você, sei lá, vestir, sei lá, não vou entrar em detalhes. Não tem problema nenhum. A questão é no propósito, tá bom? A questão é no conceito. A questão é mais profunda. Se eu desprezo qualquer ser humano que entra e não desprezo qualquer animal que entra,
nós estamos antropologicamente contrários à palavra de Deus. Sim ou não? Perfeito. Da antropologia. Então, quando eu dou mais valor a um animal do que a uma pessoa, eu digo mais, cara. Eu digo mais, eu vou um pouquinho além, pastor. E não porque você não soube falar isso, é que só não expôs isso. Quando eu humanizo sentimentos, ações de animais, eu estou dando um valor que não é dele. Então, o que é humanizar? Eu amo animação, por exemplo. Eu gosto muito de animação, eu vejo muito com as crianças. E eu acho fantástico quando você vai lá, por exemplo, Monstros S.A., que é um baita de um filme, cara. Tem uma aplicação, assim, a temática fantástica. Aí você vai no Monstro S.A., a bibliotecária do Monstro S.A. é como a nossa imagem eram as nossas bibliotecárias. Mas ela é um monstro. Pode ser um cachorro, pode ser um gato na animação. E eles conseguem humanizar de um jeito que você fala assim, cara, se fosse monstro, seria desse jeito. Ou se fosse cachorro, seria desse jeito. É fantástico isso. Isso é uma obra de arte. Né? Você vê o Carros, por exemplo. Filme Carros. Você vai lá e sempre tem o mecânico do carro. Ele é, embora os mecânicos não sejam assim, ele é um arquétipo dos mecânicos, saca? É uma maneira como a gente ideologiza um mecânico. Ou ele tem referências ali. Então, isso é muito belo. Quando a gente faz a mesma função e dá atribuições, olha só, dá atribuições e dá sentimentos, valores aos animais, que são propriamente da coroa da criação, eu estou dando a ele a coroa também da criação, e isso não é o relato de Gênesis. Entendeu? Isso não é o relato de Gênesis. Então, quando eu falo, nenhum animalzinho consegue te amar mais do que uma pessoa. O que o animal tem, gente, é um ótimo estímulo, um reforço. Está tudo certo. O que ele tem, e ele sacia na gente. Agora, quando eu me sacio de sentimentos, de afeições que um humano deveria dar, eu estou atribuindo a ele um valor que não é dele. E eu vou além. Coitado deles. Porque eu não estou desenvolvendo a função, o potencial que a natureza tem. Quando o Senhor Deus falou para a gente cultivar e guardar o jardim, Ele está dizendo para a gente potencializar, para a gente administrar as potencialidades da natureza. Então vamos lá, a agricultura entra nisso. Entra ou não entra? A gente consegue otimizar e produzir. O que a gente produzia em um alqueire, agora a gente consegue produzir muito mais. Toma cuidado, porque agora nós estamos maltratando a terra em conta disso. Então a gente tem que balancear também. Não é tudo só, é administrar, não é esfolar. Não é? Então aquele balanço entre ecologia e produção, isto é bíblico. Mas um animal, quando eu não potencializo
não estimulo os valores, as qualidades naturais que ele tem, eu estou minimizando a função que ele foi feita. Eu posso até ser vegano. E pode haver cristão vegano? Claro que pode. Porque as indústrias maltratam os animais, está tudo certo. Agora, não porque eu acho que eles têm a mesma capacidade ou o mesmo nível que a coroa da criação, entendeu? Então, eu até posso ser, mas cuidado com os argumentos. Porque pode ser que você não tinha pensado nisso. A maneira como eu interpreto quem é o homem, e eu não estou colocando o homem no centro do universo, porque o centro do universo é nosso Deus. Estou colocando como uma criatura que é a coroa da criação. Fala, Dandão. Soprou. Exatamente. E eu gosto dessa visão de que ele está construindo uma imagem dele para colocar no altar em que vai adorá-lo. Entendeu? Porque a Bíblia vai falar, olha só, a Bíblia vai falar que os animais não adoram a Deus. Por eles existirem, eles adoram a Deus. O cachorro não está pensando em adorar a Deus. A árvore não está pensando em adorar a Deus. É intrínseca à existência deles. Tudo bem? É isso que é a revelação geral. Olhar para a natureza e ver Deus. O homem, o Pai procura adoradores que adoram em espírito e em... Ao homem foi dada essa faculdade mental de escolher. Embora para a salvação eu acredito que não haja livre-arbítrio, e aí vamos lá para os calvinistas, essa é uma visão minha, mas para a salvação não existe livre-arbítrio. O que existe é as escolhas do nosso dia a dia. Para a salvação está determinado. Que roupa que eu coloquei hoje de manhã, eu escolhi, tudo certo. Para a salvação, isso é uma leitura calvinista, tá bom? E se você é arminiano, outra coisa, tudo bem também. Embora seja isso, ele deu a opção de adorar. Por isso que o salmista vai aclamar. Vamos, adoremos. Escolha adorar, apesar das dificuldades. Este ato de vir hoje à noite ao culto, embora não seja o único ato de adoração, e está longe disso, mas a escolha da adoração, ela é uma adoração. Ela está falando, eu estou deixando para trás as minhas naturezas, estou fazendo aquilo que eu tive propósito para ser feito. Tá? Vamos seguir. Ou tentar seguir. Isso aqui é bonito demais, gente. Desculpa, Luiz, você ia falar uma coisa. Referente à questão que você colocou, a posição, o conceito, o ser humano é superior às demais criaturas. E a onda pet aí, a coisa tomou uma proporção um pouco desordenada. E algumas pessoas, você fala aí, que o pior dos seres humanos, ele por definição e por criação já é mais elevado que o melhor dos animais, algumas pessoas têm dificuldade em entender isso. Falar, mas essa pessoa é tão ruim, ela fez isso, ela fez aquilo. Eu costumo falar assim, fique tranquilo. No momento oportuno, Deus ajudará. Sem dúvida. Deus ajudará. Perfeito. Um dia haverá, por parte de Deus, Deus vai ajudar o homem, e aí serão encerradas todas as pendências. Exato. Então, o pior dos homens, ele vai ser julgado por Deus, e isso não vai ser bom para ele, isso não ficará impune, está tudo certo. Agora, este homem... A questão tomou uma proporção tão grande que essas notícias desses tabloides aí, parece que uma mulher estava passeando no bar com um cachorrinho de colo, entre outras pessoas, e o cachorrinho caiu na água. E ela não
Sim. Que é triste? É, porque a gente pega fé, beleza. Sim. Sim. Sim, sim, sim. E ser satisfeito, ou pseudo-satisfeito, por coisas que só um humano conseguiria preencher, isso é uma humanização de uma criatura bela, magnífica, que a gente precisa deleitar. E ter em casa é deleite, é aproveitar, é curtir, está tudo certo. Mas humanizá-los é antibíblico. É antibíblico. Isso aqui é bonito demais. Quando a Bíblia vai falar de alma e espírito, ela vai usar, e existe uma confusão aí generalizada de tradução, tá, gente? Quando ela vai falar de alma e espírito, ela usa ruá, ou ruá, para espírito, e nefesh, para alma. Isso aqui é bonito demais. Dentre tantos significados que nefesh pode ter, sabe o que significa o mais material, mais clássico de ser usado? Sabe o que significa nefesh? Garganta. Então, quando ele vai falar assim, a minha alma anseia, ele está falando, eu tenho vontade aqui, está entalado aqui o que eu quero. O mais bonito é que quando a gente olha a partir da Bíblia, o ser humano não tem um nefesh só. Embora, quando você aponta isso aqui, pode ser. Mas não é isso que a Bíblia está querendo dizer. Quando ele fala que nós temos uma alma, ele está falando que nós somos um nefesh. Nós somos uma garganta seca, querendo água. Isso é antropologia. A maneira como eu vejo isso implica ou não na minha adoração de hoje à noite, por exemplo? No meu louvor hoje à noite? Na segunda-feira, quando eu vou trabalhar? O que a Bíblia está dizendo é que nós não temos somente uma garganta, nós somos garganta. Por isso, dentre tantas definições, eu coloquei: primeira coisa, que nós somos criados; segunda coisa, que nós somos a coroa da criação; e a terceira coisa é que nós somos garganta. Sede, vontade por algo, por ar, por água. Nós não temos isso, nós somos isso. A diferença é que para Deus nós somos algo que só Ele pode preencher. Só Ele pode satisfazer. Que nós temos uma sede do tamanho que Ele é. Que nós temos uma fome do tamanho que Ele é. Que nós temos um vazio. E por isso que caminha a humanidade como caminha. Porque esse vazio só pode ser preenchido por Ele. Nós somos ocos, querendo ser preenchidos por Ele. Sabe quando uma mãe passarinho vai e só balança a folhinha que os passarinhos ficam com a boca assim? Nós só temos sustento que vem dEle. Nós só temos sobrevivência que vem dEle. Nós não temos uma garganta. Nós somos uma garganta. E aí que rola uma série de problemas com a tradução, tá, gente? Então, quando a gente vai para ver qual que é a natureza humana, tá? E até o livro que a gente estuda fica um tempo nessa discussão. Eu não vou me atentar a ficar muito tempo nisso.
A gente pode dividir a natureza humana, ou a gente normalmente divide a natureza humana em pelo menos 3 fases, ou 3 maneiras, tá? Que seria o monismo, que seria dizer que o homem é só matéria ou só alma. Tá? Então, o que o monismo fala? O monismo materialista, ele fala que o homem é isso daqui, química, acabou, virou carbono, nitrogênio, oxigênio, hidrogênio, virou tudo isso ali no cemitério. É isso. Tem um monismo que acredita que é uma só, o homem é alma, e isso daqui é só uma interpretação de como a gente vê a alma, e é isso. Tá? Nas igrejas protestantes, as outras 2 maneiras é que mais dividem. Tá? Existe uma linha que é a linha da dicotomia, e o nome já sugere que são 2 maneiras de ver. Então, o homem, a parte material e a parte não material. Tá? E a tricotomia, que seria corpo, alma e espírito. Tá? Alguns argumentos da dicotomia. Tá? Não há tempo para a gente ficar lendo todos. Tá? Até gostaria de ler. Mas existe um argumento que é muito interessante na Bíblia, que é uma maneira como a gente interpreta vários textos bíblicos, que é o paralelismo. Tá? Existe um princípio teológico que é um texto mais complexo, ele é explicado por outro texto mais fácil de se interpretar, de compreender. Ou seja, eu tenho um texto explicando o texto. Tá? Quando a gente faz isso, a gente também está fazendo um paralelismo. E existe um paralelismo muito grande entre alma e espírito. Então, a dicotomia, ela vai dizer que existe carne, certo? Corpo, e existe o não material, que pode ser alma e espírito juntos. Porque a Bíblia, gente, tanto a dicotomia quanto a tricotomia, a Bíblia não define, tá? Tudo bem se você for uma das duas, e não é herege. A gente não pode ficar pensando que a gente é só matéria. Mas se você pensar que é alma, corpo, alma e espírito, ou é corpo e alma e espírito junto, tá tudo bem também, isso não é uma coisa, por isso que eu não vou ficar a fundo nisso, porque a gente não vai esgotar isso. Tá? Os argumentos dicotômicos são desse paralelismo em que a Bíblia vai falar, horas ela fala alma. Qual que é o cântico de Maria? A minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em ti, meu Salvador. Isso é um paralelismo. O que o autor, o que Maria está dizendo, é para não repetir. Tá? Não é diferenciando alma de espírito, mas é apenas para usar sinônimos. Tá bom? Então, esses são argumentos dicotômicos, por exemplo. Os 2 demonstram sentimento. Se for ver lá em João, os 2 demonstram, tanto a alma, esses 2 textos que eu coloco ali, é sempre um com alma, outro com espírito, tá? Porque é um argumento de que são a mesma coisa. Amar e adorar também é de ambos. Marcos vai falar da alma que adora, João vai falar que o espírito que adora. A salvação também é de ambos. 1 Pedro vai dizer que a alma é salva, a salvação das almas, e Coríntios vai falar a salvação do espírito. A morte é de ambos, tá? Os 2 também são condenados. Então são argumentos, alguns argumentos dicotômicos, tudo bem. E outros argumentos tricotômicos é que Hebreus vai falar que a espada, a palavra de Deus é a espada. Aliás, Tessalonicenses que fala isso, né? Que a espada de Deus é afiada ao ponto de separar alma e espírito. Hebreus, né? Não é um argumento tricotômico, mas ele pode ser dicotômico também, porque ali é ao ponto de. Se a alma e o espírito fossem separadas, para quem é dicotomista, a Bíblia não ia falar ao ponto de, ou seja, é difícil, é tão potente ao ponto de, entendeu? Ali é uma hipérbole, é um exagero também do autor. Então, quem defende a ideia tricotômica vai dizer que o corpo é aquilo que a gente tem, que a alma é o sentimento, a psique, o espírito é o que se relaciona com Deus. Mas veja, essas divisões, gente, elas são... o Novo Testamento ele é escrito em grego. Sofre interferências
da filosofia grega. E é tudo certo. Assim como se a gente fosse escrever agora, a gente sofreria interferência da nossa cultura. Então isso não é de agora. E não é nem da época que foi escrito. Se a gente for ver lá atrás, nos meus slides, quando os grandes pensadores gregos pensaram, já pensaram em divisões. Fala, Nandão. Penetra. Isso. Isso. E algumas versões vão falar o ponto D. Aí é uma hipérbole, na verdade, Nandão. Isso. Ou seja, é a porta, é o buraco da agulha que passa o camelo. Quando Jesus disse isso, ele não estava falando de uma figura que era muito difícil passar. Ele falou, é impossível. Ele falou, é impossível o rico se salvar. Aí ele fala o seguinte, logo depois ele vai para quem? Vai salvar quem? Zaqueu. Ele fala, é impossível. Mas eu faço. Então é isso. É uma hipérbole que o autor está usando como sendo uma coisa... Puxa, quando a gente fala assim, estou morto de cansado. Ou morri de rir. Não morreu. Então, isso também são figuras... Mas tudo bem, está tudo certo. Depois, se você quiser saber o que eu penso, não interessa a ninguém também. Fique à vontade. Agora, o que a gente não precisa, o que a gente não pode perder de mente é de uma unidade, e seria uma análise um pouquinho mais sofisticada, que seria uma unidade psicossomática. O que significa isso? Gente, carne não é mais importante que alma e espírito. Alma não é mais importante que carne e espírito não é mais importante que carne e alma. Por quê? Olha só. Ou seja, eu estou falando o seguinte, que as três são importantes. Se são duas, se são três. O que Deus fez foi o todo. E é isso que a gente precisa ter em mente. Que é o todo que foi feito. Porque quando eu estou ansioso, o que dói é meu estômago. Não é? Ou seja, são doenças psicossomáticas. Porque são doenças que são do psico e somáticas é corpo. Então eu estou somatizando, eu estou trazendo para o corpo essas doenças. Então, o caráter não material é tão importante quanto o caráter material. E isso aqui a gente erra muitas vezes. Muito. Porque é o seguinte, quando Deus vai falar que é Deus conosco, é conosco onde? Aqui. Quando ele vai falar o seguinte, que o corpo, Romanos, abre lá em Romanos, vamos ler. Romanos 12. Romanos 12, 1. Fala assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo. Que o corpo também é sacrifício. Salmo 121, 6 e 7. O que diz? Salmos 121, 6 e 7. Olha só, engraçado, Nandan, ele está falando, o sol não te molestará de dia e de noite. Ou seja, aspectos físicos. E aí ele fala, o Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. É porque aspectos físicos também interferem em aspectos não físicos. Então, a gente não pode desdenhar do aspecto físico, tá? E essa é uma realidade importante. Por isso que o deleite do sábado, do dia do Senhor, é importante também para quem? Para o físico. Quando eu negligencio a minha porção física, eu estou negligenciando parte da salvação, da criação. Nosso corpo não é somente expressão da alma. A ceia, ceia e batismo, doutrinas tão claras para nós. Elas acontecem em que dimensão? Física. Não usurpou ser igual a Deus, tomou forma de homem. Se o físico não fosse importante,
interessado também a Deus, Jesus poderia ser uma alma penada que salvaria a gente. Mas ele sofreu e padeceu no físico, mostrando que o físico também é uma dimensão da criação. Isso, maravilha. Voltou ao céu como? Um corpo. Nós teremos um novo corpo. A nossa eternidade será manifestada não em almas penadas, será manifestada em corpo. Obrigado. Imagina, será que eu vou ter tanquinho? Será que eu vou ter tanquinho trincado? Imagina, não sei. Fala, Carlinhos. Tomé. Verdade. Uma relevância, uma importância, uma expressão. Se você olhar escatologicamente, né, você vai ver que os que morreram estão com Cristo. E depois eles ressuscitarão. Não é? Ressuscitarão primeiro. E vão ressuscitar e fazer o quê? Vão fazer o quê, pastor? Vão receber o quê? Um corpo glorificado. Então, não temos argumento para sobrepor um ao outro, o que dificulta para a gente. O que está dizendo que eu faço com o meu corpo, ele também faz parte do processo da criação e também é interesse e objeto de adoração divina. E a gente pode ter uma lista ali, ó. A salvação acontece no corpo também. A morte acontece aonde? No corpo. Sabe por que a morte é tão antinatural? Porque ela está separando essa unidade psicossomática. Ela está separando o corpo da alma ou do espírito, como você quiser pensar. Isso não é natural. Por isso que isso é anticriação. E aí nós depois teremos o quê? Um corpo glorificado. E aí vamos ver o novo céu, nova terra, e vamos trabalhar, e vamos viver, vamos conviver, talvez andar de bicicleta, não sei, aqui eu estou sendo apenas a minha interpretação, tá bom? Isso não é leitura bíblica. O evangelismo, a gente não salva a alma, gente. A gente não salva almas, a gente salva pessoas. Porque a salvação da alma dela tem que influenciar onde? Na pessoa. Aquele que roubava, não rouba mais. Não é? Aquele que mentia, não mente mais. Escatologicamente falando, como eu disse, a gente vai ter um corpo. Então a gente tem subsídios para pensar o seguinte: a gente precisa pensar acima de uma divisão de natureza humana, que a gente é salvo no todo. Isso é o homem, essa é a humanidade. E nós somos feitos, para encerrar, nós somos feitos à imagem e semelhança. O Eli já falou alguns aspectos que eles têm algumas características divinas que não são atribuídas ao homem e tem outras características que são atribuídas ao... já passei do meu tempo. Então, o primeiro conceito é que todo rei quer ter a sua imagem. Então, quando ele conquistava um território, ele fazia o quê? Colocava a imagem lá. Para quê? Para mostrar que aquilo era dele. Não é? Certo? Para o povo de Deus, Israel não tinha representação. Deus falou: ei, vocês não vão fazer imagem minha não. Por quê, gente? Porque já existe uma imagem de Deus. Somos a imagem e semelhança. Ele já tem uma imagem dele na terra. A coroa da criação. A humanidade. Isso, exatamente. Perfeito. Imagem não tem nada a ver. Eu até coloquei aqui, eu acho. Imagem e semelhança são termos equivalentes. Imagem não é estrutura física. Deus não tem 2 olhos, um nariz, 2 orelhas. Deus não tem isso. Tá? Não é estrutura física, mas é a maneira como se manifesta. E esses atributos que ele resolveu dar ao homem também. Então, Israel não tinha por ordenança, não tinha porque ele falava assim, lá em Isaías vai falar: eu sou
superior, eu sou o Deus de vocês, você não precisa ter imagem, e porque já existe uma imagem que somos nós. Então eu coloquei ali, o representante de Deus para toda a criação é quem? O ser humano. A imagem de Deus para a natureza é o ser humano. A imagem de Deus para os animais é o ser humano. Quando eu governo a natureza, quando eu faço uma boa agricultura, quando eu faço uma boa gestão dos recursos naturais, quando eu pinto um quadro, eu estou dando potencialidade para aquilo que a natureza tem. Quando eu admiro uma arte, quando eu escuto uma música, quando meus olhos contemplam essas belezas, eu estou louvando, estou engrandecendo a potencialidade. Porque é o seguinte, gente, a medicina engrandece a Deus. Por que é medicina? Ela evoluiu, não evoluiu? A medicina é pegar os recursos naturais e potencializar ao ponto de ajudar a salvar vidas. Mas são recursos naturais. A tecnologia, isso daqui, olha o que eu estou falando, isso daqui não é uma obra do diabo. A mente brilhante que fez esse carinha, e vamos lá, tudo é deturpado e pode ser usado para o mal. A mente brilhante que fez da tecnologia, por trás da evolução tecnológica, é potencializar aquilo que o homem pode fazer. E isso é louvável. Isso é gerir os recursos naturais. Tá? E a outra característica da semelhança, imagem e semelhança, é que o homem é um ser social. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, é um acordo da Trindade, então não existia uma discussão ali, foi algo, um consenso da Trindade, e é por isso que a gente tem essa necessidade de relação social também, do pluralismo. Existe um mandato espiritual, um mandato social e um mandato cultural, que eu não vou entrar nisso aqui agora, mas é como seres responsáveis que somos, como o Criador é, e por fim, o homem é reto, viu Deus que era bom. Então esse deleite estético, esse deleite moral e esse deleite funcional, isso também é atribuído a Deus e a sua humanidade. Amém? Desculpa, eu corri agora no final para a gente dar tempo. Mas eu coloquei aqui só uma conclusão, e eu acho que essa é a nossa aplicação também, de que somos criaturas de Deus. Vamos ler juntos? Vamos lá. Somos criaturas de Deus, o qual nos fez como gargantas sedentas, só Ele pode preencher. Amém? Eita! Acho que eu buguei. Põe no último slide aí, por favor, Kleber. Apertei errado, eu acho. Isso, obrigado, cara. Põe aí, por favor. Pode pôr todos. Vamos ler do começo de novo, tá? Somos criaturas de Deus, o qual nos fez como gargantas sedentas por algo que só Ele pode preencher. Somos a coroa da criação e destinados a cuidar, governar e desenvolver o potencial da natureza. Somos a imagem daquele que ninguém pode ver, corrompidos pelo pecado e regenerados por aquele que é a expressão máxima do Pai. Somos seres em que tanto a parte material quanto a imaterial manifestam atos de adoração ao Criador. Amém, gente? Amém? Vamos orar? Pois não, mano. Pode ser, não sei. Não temos subsídios bíblicos para isso, mas é uma interpretação. Pode ser. Pode ser. Aí é o estudo de escatologia. A gente não... Mas pode ser. Vamos orar? Pai querido, obrigado, Deus, pela tua vida. Obrigado pela tua palavra que é viva. Obrigado pela tua palavra que é enriquecedora. Tua palavra que é satisfeita nela mesma. Obrigado porque o Senhor deixou para nós. Obrigado porque o Senhor é grande, o Senhor é criador, o Senhor tem para todas as coisas tem um propósito, o Senhor para todas as coisas tem
tem uma intenção, e não foi à toa que o Senhor criou a humanidade, não foi à toa que o Senhor criou essa sede que temos pelo Senhor, ó Pai, essa vontade de satisfazer, e que o pecado muitas vezes tenta satisfazer de outras maneiras, com outras coisas, mas que nós só teremos no Senhor, ó Deus. Ó Deus, fica conosco nesse dia, Deus, fica conosco nessa semana, precisamos do Senhor para entendermos e praticarmos isso, Deus. Faz-nos entender, ó Pai, a nossa função de adorador ao Senhor, aquilo que de fato estamos fazendo aqui, Deus. Estamos com o propósito de adorar ao Senhor, de exaltar o Seu nome, de tornar o Seu nome conhecido, de lutar contra o pecado, de dizer não, ó Deus, de vencer o mal em Teu nome, Jesus. Por isso, fica conosco, dê-nos força, Espírito Santo, para que possamos cada dia mais aprender mais o Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus, abençoe este domingo, Deus, abençoe o nosso culto à noite, nossos almoços, o nosso tempo em família, o trabalho, que o Senhor abençoe, dê forças e possamos glorificar o Senhor, Deus, em tudo, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.